Olá pessoal, é um grande prazer estar aqui com vocês, estou muito feliz em ter organizado e estar participando aqui com vocês do Conaseg. É uma experiência assim gratificante, porque a gente está ativando vários contatos, conhecendo muitas pessoas, ajudando muitas pessoas também, dividindo conhecimento, pessoas aí também nos ajudando bastante, os palestrantes, aí, os participantes, o pessoal aí do Membro Ouro, o pessoal aí que está assistindo, que está se divertindo, que está ganhando conhecimento, trocando ideias, está sendo instigado aí a buscar novos conhecimentos, a dividir esses conhecimentos com outras pessoas. Então, quando a série está sendo fantástico para mim e espero também que esteja sendo muito legal para vocês. Claro que é a primeira edição, a gente tem muito aí para melhorar todos os sentidos, assim, na ferramenta, melhorar na produção, melhorar na organização, o período também das palestras, aí final de ano é muito complicado para todo mundo. Mas de qualquer forma, nessa palestra aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o projeto de CFTV e falar sobre algumas questões importantes ainda da definição de equipamentos, nos recursos e nas qualidades necessárias e nos parâmetros que a gente deve usar e que a gente pode usar como referência para fornecer e para dimensionar um projeto aí baseado em informações, ter informações levantadas e ter uma base para desenvolver um projeto. Não partir diretamente para a instalação, mas ter um desenvolvimento, uma base de desenvolvimento para gerar uma documentação e parâmetros para que a gente possa avaliar se essa solução está realmente adequada e como melhor fornecer essa produção, esse equipamento, esse sistema para resolver os problemas identificados. Então, vamos para a apresentação. Falando agora de um nível 2, né, a gente tem algumas questões aí que parecem óbvias, né, se a gente chegou nesse ponto aqui, obviamente muitas dessas questões já estão respondidas. Né. É necessário um sistema de vídeo monitoramento, um sistema de segurança? Obviamente é. Né. Hoje em dia, todo local, a gente faz essa pergunta por quê? Para a pessoa entender a necessidade, né, pensar, né, gerar um parâmetro aí para ela saber se é necessário. Todo local hoje em dia precisa de segurança, todo local precisa de um sistema de vídeo monitoramento, de um sistema de alarme, porque o risco está em todos os lugares, principalmente no Brasil, que pela sua conjuntura econômica, conjuntura política e demais características que todos nós conhecemos no nosso país, a segurança, né, o investimento em segurança se tornou uma obrigação, né, que infelizmente o Estado não consegue nos dar total segurança, não consegue nos prover a segurança necessária, e a gente tem esse desequilíbrio, né, que tem que ser coberto ou minimizado, né, a partir de ferramentas extras, né, que o cidadão tem que investir, né, em ferramentas para reduzir seus riscos, seus próprios riscos, né, seja pessoais ou em empresas, né, em setores. A própria situação nos leva a isso. Bom, uma vez levantada então a necessidade, a gente sabe que existe essa necessidade, seja por prevenção, seja para redução, para inibição. Então tudo isso são ferramentas importantes, né, para um desenvolvimento no sistema. E a partir daí, o que a gente tem que definir? O que eu preciso visualizar? Quais áreas são necessárias? Quais locais protegidos? O que eu preciso visualizar? Qual a cena? Qual a largura dessa cena? Qual a distância dessa imagem? Por que eu preciso visualizar isso? Qual a necessidade de eu visualizar essa área? Qual o objetivo que eu tenho dessa imagem? O que ela vai me dar de informação? Como que eu preciso visualizar isso? Eu preciso visualizar isso 24 horas, preciso gravar isso, preciso jogar isso num servidor, preciso despachar essas imagens para várias pessoas que vão analisar em conjunto diferentes parâmetros. Como essa informação vai nos fornecer algum detalhe importante, e como essa informação vai nos ajudar a resolver algum tipo de problema. Então, os problemas levantados lá no nível 1, como isso vai nos
nos auxiliar, né, a partir dessas informações para o nível 2. Né, qual tipo de equipamento vai nos auxiliar a verificar essa informação. Então, os requisitos de posicionamento de uma câmera, um requisito básico, né? A gente tem 5 níveis básicos aí de posicionamento de câmera. O que a gente está vendo, né, numa determinada câmera? Então, os objetivos aí de baixo para cima, né, levando uma consideração aí, primeiramente a gente tem a detecção. A detecção, né, pode ser feita de várias formas, não só por uma câmera. Um detector de movimento, um sensor, enfim. Mas uma câmera também é uma ferramenta de detecção. Então, uma área muito grande, um pátio, uma área de circulação pública, uma área de um parque, uma área de uma indústria, uma área muito grande de uma indústria de detecção. A detecção, ela vai nos prover a informação que existe uma pessoa naquele local. Detectei uma presença, detectei um animal, detectei, né, uma situação determinada e específica. Um segundo nível seria uma observação, ou monitoramento, onde a gente vai ter um acompanhamento com um nível de detalhe um pouco maior. Ou seja, que a gente detectou a pessoa, mas consegue ainda obter algumas informações sobre aquela pessoa. É um homem, é uma mulher, ele está carregando alguma coisa, não está carregando, ele está em pé, está agachado, enfim, é uma criança, é um adulto. A gente consegue maiores parâmetros para classificar essa pessoa, classificar essa situação. Depois nós temos uma situação já num nível mais elevado, que é o reconhecimento. O que vem a ser o reconhecimento? O reconhecimento é a situação onde a gente tem uma imagem que a gente consegue reconhecer uma pessoa já conhecida, uma pessoa, um funcionário, uma pessoa cadastrada no ambiente, ou a gente tem parâmetros nessa imagem, a gente pode utilizar essa imagem obtida e comparativamente, através de ferramentas de software ou mesmo ferramentas ou visualização manual, utilizar essa imagem para conferir com um banco de imagens da polícia, por exemplo, de forma a definir aí quais as situações que a gente está, qual pessoa que esteve no local, qual pessoa cometeu o crime, qual pessoa esteve lá fazendo uma varredura do local, mapeando o local. E num nível mais elevado, aí a partir de um equipamento com maior resolução, ou de uma configuração de lente, câmera e posição, de maneira a obter a identificação da pessoa. Então, o rosto da pessoa, e esse rosto ter qualidade e resolução suficientes, para a gente identificar essa pessoa, saber realmente quem é, e provar isso numa situação mais crítica, a gente provar que é a pessoa. Então isso são parâmetros importantes, que definem, definem a escolha da câmera, definem a escolha da lente, definem os parâmetros de resolução dessa câmera, definem os parâmetros de visualização de monitor, o número de câmeras por monitor, uma série de parâmetros aí que a gente vai visualizar. Por exemplo, aqui alguns critérios que são importantes, que temos aí a identificação, onde num nível, começando então num nível mais baixo, detecção. Então a detecção, segundo aí parâmetros do Home Office, que é um organismo inglês aí de definição de parâmetros para os sistemas de segurança eletrônica, a detecção ela é definida como uma pessoa deve ocupar a altura de 5% em relação à imagem. Isso levando em conta o quê? Uma câmera com 480 linhas. Então, acima disso, hoje em dia, a grande maioria das câmeras parte dessa resolução. De pensar há 5, 10 anos atrás, as câmeras tinham aí 350 linhas, 400 linhas. Hoje em dia, 480 linhas é um padrão mínimo aí de qualidade esperado por uma câmera de CFTV. 480 linhas horizontais. Essas linhas nos fornecem o quê? Uma resolução mínima, e esse parâmetro aqui de
percentual de tela, ele é relacionado à resolução de 480 linhas. Então 5% da altura da imagem, a gente consegue detectar uma presença, detectar uma pessoa. 10% a gente consegue fazer uma operação de monitoramento e observação, como a gente falou antes, né, pegando maiores parâmetros, maiores detalhes sobre aquela pessoa. É um homem, é uma mulher, tem cabelo comprido, está de uniforme, não está, é uma criança, está em pé, está deitado, enfim. Depois, com 50% da altura de imagem, a gente conhece um reconhecimento. Aqui, um outro parâmetro importante. A gente pode utilizar câmeras, né, com a função de identificação e reconhecimento em conjunto. Por exemplo, os pontos de convergência. O que são os pontos de convergência? Entradas e saídas. Os pontos de acesso. Então, portão de entrada, porta principal, né, portão de saída, porta de acesso. Então, em geral, os locais não tem tantos pontos de acesso. 2 entradas, 1 entrada, 3 entradas, 4 entradas, salvo situações mais específicas como lojas, shopping centers, né, onde temos várias entradas e várias entradas, né, vários pontos de convergência, mas numa situação normal a gente tem menos pontos de convergência. Isso centraliza, né, e com isso a gente pode, daqui a pouco, numa porta de entrada, uma porta principal, a gente posiciona uma câmera, né, com boa resolução e faz a identificação da entrada. E as demais câmeras, a gente posiciona ela, configura ela no formato de reconhecimento, permitindo aí reduzir o custo. Né? Por quê? Porque uma câmera de identificação, ela precisa de maior resolução, ela precisa estar mais focada, vai cobrir uma área menor, né, dependendo da configuração, e com isso é uma câmera de maior custo. Ela tem que ter também uma boa reprodução de contraluz, né, de luz de fundo. Muitas vezes ela está posicionada para a entrada, para pegar a pessoa adentrando o local, então ela tem que ter um WDR, um recurso de WDR, um balanço de iluminação, né, de forma a evitar, né, que essa luz de fundo ofusque a imagem, né, então que a gente mantenha essa resolução e essa identificação do rosto da pessoa. Outro parâmetro também que a gente pode usar e deve usar como referência, né, é o parâmetro do FBI, recomendação do FBI, que a face deve ocupar uma altura de no mínimo 15% da altura da imagem. Por outro lado, né, tratando aí de câmeras IP hoje em dia, câmeras IP resolução HD 1280 por 720, o Full HD 1920 por 1080, megapixel 1, 2, 3, 5, 8 e assim por diante, né, megapixel, 4K, 8K, amplas possibilidades aí de resolução, câmeras de altíssima resolução. Claro, nem sempre tem uma boa relação de custo-benefício, ainda são tecnologias relativamente novas, mas elas já não podem mais ser utilizadas aqueles mesmos parâmetros de percentual de altura de imagem. Por quê? Porque ele não funciona. Eu posso ter uma câmera lá de 16 megapixels, né, focada numa área, uma largura de cena de 2 metros. Né, e eu posso ter, vai depender do que? Da configuração de lente, basicamente. A lente vai definir isso. E com isso, se eu tiver com 50%, eu vou estar tendo uma resolução exageradamente grande. Né? Então, ou seja, uma resolução muito mais do que o necessário para uma identificação. Claro, algumas aplicações pode ser necessário, mas em geral não é o que a gente precisa. A gente precisa de uma identificação suficiente. Né? Mais do que isso é desperdício de recurso. Então, eu usar uma câmera de 16 megapixels para identificar um rosto, né, numa recepção, a câmera estando ali a 2 metros, 3 metros, 5 metros, que seja, eu estou desperdiçando qualidade de câmera e jogando dinheiro fora, né, porque eu não preciso de toda aquela resolução para esse tipo de atividade. Por exemplo, no estádio de futebol, um estacionamento, que eu tenho lá uma área muito grande, né, daí eu já posso usar uma câmera maior, que vai reduzir a minha necessidade de número de câmeras, e eu posso, com isso, ter menos câmeras e cobrir uma área maior. Então eu posso distribuir melhor uma lente mais aberta, um ângulo mais aberto, e jogar esse ângulo, né, para uma cobertura de maior capacidade. A qualidade para as câmeras megapixel, a gente define em pixel por metro. Então a gente define a largura da cena, né, e quantos pixels de largura a gente tem. A gente tem alguns parâmetros aí, né, de largura, né, de identificação relacionados lá à nossa percentual. Tá? E então nós temos aí, a partir de 200 pixels por metro, a gente tem uma qualidade de identificação.
A partir de 130 pixels, 120, 130 pixels por metro, a gente tem um reconhecimento, uma capacidade de reconhecimento. A partir aí de 67 pixels por metro, a gente tem uma capacidade de observação e monitoramento. A partir de 20, 30 pixels por metro, a gente tem uma capacidade de monitoramento e de detecção. Enfim, ou seja, pontos de imagem que nos equivalem a uma informação. Então, quanto mais pixels, né, maior a qualidade. Como a gente tem na foto aqui, né? Então, com menos pixel por metro, a gente não consegue definir. Ele pode definir que é uma pessoa, mas não tem mínima condição de ter a identificação dessa pessoa. Já aumentando o pixel por metro, a gente consegue ver que é uma pessoa, ali é careca aqui no exemplo, né, tá de óculos, né, aumentando a resolução, a densidade de resolução, podemos ver aí a questão de maior detalhe de imagem e assim por diante, né. E uma identificação forense aí de alta qualidade é acima de 400 pixels por metro. Então daí, em geral, com câmeras multi-megapixel, né, para fornecer uma imagem forense, que se chama, que é uma imagem com altíssimo nível de identificação. Requerimentos operacionais nos levam a uma série de parâmetros, né, o tipo de câmera, uma câmera dome, uma câmera fixa, uma câmera mini dome, uma câmera box, uma câmera bullet, com IR, sem IR, a resolução HD, VGA, Full HD, 4K, 3 megapixels, 5 megapixels, enfim, o tipo de qualidade e resolução que essa câmera vai fornecer. A lente, né, vai ser uma lente fixa, uma lente varifocal, vai ser uma lente zoom motorizada, zoom remoto, vai ter uma distância focal fixa ou ajustável, qual a possibilidade da gente tratar essa resolução, tratar esse posicionamento de lente remotamente. É possível, não é possível? Vai depender da câmera, né? Se for uma speed dome, for uma câmera IP com zoom motorizado, é possível. Se for uma câmera analógica ou HD fixa, não é possível. Qual a altura de instalação da câmera? É um local interno com um pé direito de 2,5 metros, com altura de instalação da câmera de 2,20 metros. Né? Quais parâmetros que a gente usa para posicionar a câmera? É a altura que não permita, que não facilite o vandalismo, né? Que não possa ser facilmente danificada ou modificada ou bloqueada, né? E ao mesmo tempo não seja tão alta a ponto de perder qualidade de identificação. O ideal de uma câmera é que ela monitore a altura dos olhos da pessoa, então ela tem uma captação frontal. Se ela não tiver essa captação frontal, ela vai perder detalhe, ou seja, vai começar, se ela estiver muito alta, ela vai começar a pegar mais a cabeça do que a face. Aí começa a perder resolução. E um boné, um chapéu, um óculos, já vai ocultar grande parte do rosto dessa pessoa. Se o objetivo é identificação, então a câmera não pode estar muito alta. A largura de cena, que está diretamente relacionada à distância focal e diretamente relacionada à cena. Então qual a largura de cena necessária? Voltamos lá aos objetivos. É uma câmera de identificação, é uma câmera de reconhecimento, é uma câmera de monitoramento, de detecção. Enfim, isso vai nos definir a largura de cena, né? E em relação com a resolução e com a lente utilizada, vai nos proporcionar um tipo de visualização específico. Qual a distância até a área de interesse? Né? Qual a distância da câmera? A câmera está próxima, está distante? Né? Isso vai estar relacionado também à lente. Qual o tipo de cena e luz de fundo vai impactar na câmera, na tecnologia da câmera, no processamento de vídeo e de sensor de imagem da câmera? O tipo de iluminação incidente no período, né? Se é uma iluminação constante ou se é uma iluminação ajustável, se eu preciso prover uma iluminação externa ou a câmera se adapta a essa situação, as condições climáticas, se sofre condições de chuva, de neblina, de sol, de vapor, enfim, condições que vão proporcionar situações adversas para o equipamento. Aí um exemplo de campo visual, né? Então a lente vai definir esse campo visual a partir do sensor utilizado e da lente definida. Vamos ter uma condição de campo visual específica e ângulo de visão específico, que dependendo da câmera pode ser ajustado, né, remotamente. Uma câmera lente que tem a capacidade de zoom remoto. Se for uma varifocal, a gente vai ter que ir até o local e ajustar a lente manualmente. Se for uma lente fixa, não existe essa possibilidade, então aí é um parâmetro básico aí de definição. Existem ferramentas aí de cálculo, né, de definição, tanto de lente como de resolução de câmera, como resolução espacial. A resolução aí temos aqui
um diagrama hoje em dia está muito em voga, né? O 4K, né? Que é a resolução mais falada do momento, né? Transmissão de TV em 4K, né? Geração de imagens aí em 4K, porém ela ainda não é uma realidade plena. Né? Por quê? Porque os sistemas ainda não têm capacidade plena de trabalhar com isso, ainda é caro, né? Utilizar uma câmera em 4K. O padrão hoje em dia ainda está para o monitoramento aí, grande maioria das câmeras hoje, na data aí final de 2015, né, estão a resolução HD é a principal, 1280 por 720. Ainda existem milhares aí, estão sendo utilizados amplamente sistemas em resolução padrão, né, resolução standard até 700 linhas ali, ó, resolução de VGA, resolução SD, a resolução SVGA, lá 800 por 600, enfim, são aí próximo da resolução padrão, né, Standard Definition, abaixo de 700 linhas horizontais. Depois o HD, 1280 por 720, que é a resolução para a maioria das câmeras. Full HD, já também presente em grande parte das câmeras, que nos dá aí uma relação de aspecto de 16 por 9 e uma resolução de 1080 linhas, e é uma qualidade excelente para a grande maioria das aplicações. Depois temos várias diferentes tipos, né, de fabricantes aí que optaram por diferentes resoluções megapixel, né, 3 megapixels, 5 megapixels. Tá? O que relaciona o 4K, o 8K, o Full HD? Para ele atender essa especificação, a câmera tem que ter algumas características específicas. Né? Então, uma taxa de quadros de 30 quadros por segundo, uma resolução, formato de resolução equivalente a essas unidades que a gente viu, 1920 por 1080, 1280 por 720, possibilitar aí uma reprodução de cores dentro dos padrões, e possibilitar essas condições ao mesmo tempo. Obviamente que a gente não é obrigado a utilizar isso, mas a câmera em testes operacionais ela tem que fornecer isso para ser considerada, para receber o selo HD, para receber o selo Full HD, para receber o selo 4K. Então ela tem que atingir e ter capacidade de operar. Por exemplo, uma câmera de 12 megapixels que trabalha a 3 frames por segundo, 3 quadros por segundo. Não é HD, é uma câmera megapixel, mas não pode ser considerada uma câmera HD, porque ela não atinge os requisitos. Então, como características de câmera, nós temos aí a taxa de quadros por segundo, na visualização, né, que é a capacidade da câmera visual, claro que de acordo com a rede, de acordo com a tecnologia e topologia disponível, e na gravação. Então, não necessariamente a gente precisa gravar na maior taxa de quadros possível. A varredura entrelaçada ou progressiva, então, hoje, 2015, a varredura progressiva é quase que uma demanda básica, né? Então, se você está investindo num sistema hoje com varredura entrelaçada, né, então repense isso aí, porque não vale a pena. Uma varredura progressiva, principalmente em cenas rápidas, em veículos, leitura de placa, movimentos rápidos, vai ser extremamente, vai perder muita qualidade, né, com a varredura entrelaçada, que é um sistema lá oriundo da década de 50, né, quando foi desenvolvido os primeiros sistemas de televisão, padrão americano. A relação de aspecto, hoje cada vez mais a wide, né, o 16 por 9 é recomendada aí porque tem uma largura de cena maior, nos proporciona mais detalhes, proporcionando aí uma capacidade de imagem mais ampla. O Day Night também é um requisito básico aí de câmeras, né, então que a câmera se adapte com as condições de dia e à noite. O ICR, o filtro de infravermelho removível, que em conjunto com o Day Night proporciona uma melhor resposta, um melhor desempenho da câmera. Um WDR também é um outro recurso extremamente importante, né? Muitas câmeras ainda não possuem isso, né? Mas o WDR, hoje em dia com 120, 130 dB, fornece uma capacidade incomparável, né? Então de se adaptar em condições de baixa e alta iluminação, né? De brilho intenso dentro da mesma cena. Então isso é importantíssimo, é um recurso fantástico aí que proporciona imagens de muito maior qualidade. Relação sinal-ruído da câmera, a relação que ela tem de imunidade, de menor sensibilidade aos ruídos, recursos integrados aí de luz de fundo, de balanço de branco, de trabalhar com condições específicas, estabilização de imagem, de faróis, de minimização de ação de faróis, a relação de texto da imagem, enfim, vários recursos aí presentes no device, né, na câmera, que podem nos trazer aí melhores resultados.
Por último aqui, falando dos requerimentos operacionais nível 2, checklist. Então, recapitulando aí, definição do problema, definição das necessidades operacionais, requerimentos do sistema e especificações técnicas, então levantar câmeras, cabeamento, rede, processamento, gravação, monitor, transmissão, backup de energia, contingência, equipamentos de contingência, manutenção, questões administrativas aqui, manutenção, né, e gerenciamento, manutenção preventiva, corretiva, treinamento, operação assistida, manuais técnicos, manuais operacionais, supervisão, avaliação, análise de riscos, enfim, tudo isso parâmetros importantíssimos aí para o projeto técnico. Aí essa definição de problemas a gente faz por local, né, cada localização, atividade, definição de atividade, de propósito e velocidade. Velocidade vai definir o quê? O tipo de câmera, né, qual a taxa de quadros, de gravação e visualização, qual o shutter, velocidade de shutter, o propósito da câmera, resolução, então todos aqueles parâmetros que a gente já viu, mas por local. Depois, questões operacionais. Quem vai monitorar o sistema? Quem vai ser o operador? Vai ser um operador constante, um operador dedicado? Ou vai ser uma pessoa que eventualmente vai acessar? Vai ser o dono da empresa que vai acessar o sistema eventualmente? Quando o sistema vai ser monitorado? Sempre, 24 horas por dia, horário comercial, ou sob demanda, né? Quando o dono da empresa, quando o responsável, o gerente da empresa tiver alguma situação que ele precise acessar? Onde será monitorado? Vai ser monitoramento local? Vai ter uma sala de monitoramento no local? Uma sala de equipamentos? Ou vai ser remoto? Vai estar a gravação remota, a gravação local? Enfim, onde vai ser monitorado e por quem? A resposta. Como será a resposta? É uma resposta que o dono da empresa vai ser notificado e vai ele tomar ação, vai ser uma equipe de segurança, uma empresa de segurança e vigilância que vai ter o atendimento, vai ser um atendimento policial, enfim, são os parâmetros e procedimentos que devem ser definidos, né, nas questões operacionais. Gravação. Como vai ser feita a gravação? Qual a retenção? 30 dias, 60 dias, 90 dias? Qual o tipo de storage? Vai ser storage local? É um DVR, um NVR? É um storage, uma rede de uma SAN, um NAS? É uma gravação em nuvem? Existe redundância? Não existe redundância? Existe um failover, né, onde falhou o servidor, ele redireciona para outro local. Existe uma gravação em borda, né, a câmera permite gravar na própria câmera através de um cartão de memória, um SD. Como é feita a visualização, quantidade de monitores, tamanho, a resolução, local, remoto, a qualidade, quantas câmeras por monitor, existe algum tipo de alerta, o sistema tem algum tipo de inteligência que possa definir um alerta para operadores, para as pessoas, existe uma integração audível, ou a operação é manual. Enfim, quanto mais recursos de alerta, existe notificação por e-mail, notificação por mensagem, quanto maior a inteligência do sistema, mais ele vai ser capaz, né, de notificar operadores e notificar responsáveis. Que não depender somente da proatividade das pessoas, mas que o sistema haja cada vez mais com a quantidade crescente e disponível de câmeras, né, a inteligência do sistema é essencial. Então, analíticos, detecção, objetos abandonados, objetos retirados, né, mudança de direção, mudança de foco, vandalismo na câmera, oclusão de câmera. Então, recursos aqui podem nos dar alertas, né, e o sistema já avisar o operador sobre alguma situação de risco, alguma situação anormal, vandalismo, uma vadiagem, né, que algumas câmeras possuem. Então o analítico ele pode estar nos equipamentos, alguns equipamentos já vêm com ele embarcado, já nativo do equipamento, outros permitem que seja colocado à parte, né, então uma licença de analítico acoplada à câmera, acoplada ao sistema de gerenciamento. Então, formas aí de acoplar novas tecnologias. E a exportação, né? Qual a capacidade do sistema de exportar essas imagens? Houve algum evento? Como é que isso vai ser exportado para a polícia? Como é que isso vai ser exportado para uma notificação judicial, para gerar um processo? O operador sabe fazer isso, o sistema está gravando, é feito um teste semanal de operacional, se as gravações estão nítidas, né, se as câmeras não sofreram nenhum tipo de dano, de alteração. Então existe uma sistemática de verificação do sistema. Enfim,
questões legais, né? O sistema atende à legislação, né, a Constituição, o Código Civil, a aplicabilidade do sistema está correta, não existem câmeras em áreas que estão invadindo a privacidade, a intimidade das pessoas, câmeras em banheiros, em vestiários, né, não são permitidas. Então isso é um critério que a gente tem que cuidar muito, né, em áreas onde possa invadir a intimidade das pessoas. Essas são as questões legais. Não existe uma legislação específica para o CFTV, não é somente o direito à imagem, né, a confidencialidade e proteção da imagem da pessoa. Normas, também não existem normas específicas para a CFTV, somente as normas gerais para elétrica, acabamento estruturado, aí, a NBR 5410, NBR 5419, as normas elétricas, mais a norma NBR 14595 de acabamento estruturado, que é a base para o CFTV IP, verificação aí das questões de certificação IP66 e K10, né, a partir do Inmetro. Então são normas e regulamentações que são muito abrangentes, né, não necessariamente específicas para o CFTV, mas que de qualquer forma tem que ser obedecidas. E quanto a atribuições técnicas, né, o CREA, o CONFEA, aí são os órgãos responsáveis aí pela implantação, pela supervisão, né, e conselho, né, dos profissionais que têm atribuição de responsáveis técnicos, né, por esses sistemas. Né? Então, quem são esses responsáveis técnicos? Engenheiro eletricista, engenheiro de telecomunicações, técnico em eletrônica, técnico em eletrotécnica, que são aí algumas das posições que podem assinar um projeto, que podem gerar uma RT, né, sobre um sistema. A manutenção, estão sendo feitos a manutenção periódica, manutenção preventiva, corretiva, reparos, ajustes, atualizações, firmware, posicionamento, e está sendo controlado o ciclo de vida dos equipamentos, né, que todo equipamento tem um tempo mínimo de falha e um ciclo de vida. 5 anos, 10 anos, uma vida útil da tecnologia e vida útil operacional do equipamento. Então isso tem que ser levado em conta. Cabos, inclusive, câmeras, equipamentos, discos rígidos, né, são equipamentos específicos para CFTV, e existe um plano de substituição e de ampliação, né? Então isso tem que ser pensado a médio e longo prazo, em questão de 5 a 10 anos, né? Tem que ser planejado, né? Uma substituição sob o risco, né, de o sistema se tornar obsoleto e não atender os resultados necessários. Os recursos, o pessoal está treinado, a equipe está treinada, existem as acomodações estão adequadas, a iluminação está adequada, o ar do ambiente tem qualidade, né? É fornecido conforto para os funcionários, né? Quanto à documentação básica, um anteprojeto, uma proposta comercial, um projeto básico, né? Um diagrama de topologia, um croquis da planta baixa, as especificações técnicas, relação de especificações técnicas, lista de equipamentos, quantitativos, plantas baixas, né, diagrama de equipamentos nas plantas baixas, encaminhamentos, diagrama unifilar, e as-built, né, que é o documento final, e como construído, e a documentação legal, contratos, né, estão redigidos de maneira adequada, estão protegendo ambas as partes, né, ambos os interessados, a RT está anotada a responsabilidade técnica, aquele projeto está de acordo com as normas de legislação. Bom, então, questões aí de processos de implantação, né? O planejamento, né, que a gente viu desde o início, site survey, né, uma visita ao local, né, para levantamento de parâmetros, projeto conceitual, a definição desenho da solução e da tecnologia, projeto executivo, então levantando os parâmetros aí para execução, a integração de sistemas, comissionamento, não, para verificar se aquilo que foi implantado está de acordo com o que foi projetado e definido, a operação assistida para capacitar o operador e após o treinamento a definir que o sistema esteja de acordo, esteja sendo operado de maneira adequada com as necessidades e objetivos, fornecimento de manuais operacionais, memorial descritivo como referência de revisão e de melhoria contínua do sistema, validação e reavaliação, né, validade do sistema, quanto tempo vale aquele sistema implantado. O topo de qualidade de um sistema é no momento que ele é otimizado, no momento que ele é finalizada a instalação, é feita ali o comissionamento e o sistema é ajustado para a sua melhor condição. Posteriormente vai sofrer com degradação, né, com questões naturais, chuva, né, umidade, sol, né, degradação
picos de energia, ações de vandalismo, e por isso deve ser sempre feita a manutenção, manutenção contínua e segmentada, né, dos dispositivos, sempre tendo em mente, né, um ciclo de vida do sistema. Um site survey, né, para realizar um site survey, né, então uma série de parâmetros aí que a gente tem que seguir, né, uma lista de locais monitorados, né, levantar esses locais o máximo de informações possíveis, com detalhes de posicionamento, ângulo, distâncias, alturas, posicionamento de câmera, objetos e objetivos, né, e fotos também, hoje em dia com a facilidade dos dispositivos smartphones e câmeras fotográficas, né, então foto do local para base de comparativa com o posicionamento de câmera. Sistemas de simulação, né, softwares que permitem simular o sistema, então um exemplo é o VideoCAD, que é um software que permite a simulação do sistema e posicionamento 3D, né, antes da instalação em comparação com o local. Estudo dos equipamentos necessários, instalação e quantitativos, estudo da rede, né, da definição da rede, se é uma rede dedicada, uma rede baseada em cabeamento estruturado, ou coaxiais, cabo coaxial dedicado para o CFTV, enfim, o cabeamento. Cabo de alimentação, vai ser por PoE, vai ter um cabo dedicado de alimentação, estudo com foto divisada de câmera, cobertura de cada uma das câmeras, cálculo de enlaces se forem necessários, ou cálculo de distâncias de cabos, né, quedas de tensões, né, distâncias máximas de cabo, análise e verificação de tubulações, né, encaminhamentos, verificação de pontos de energia e topologia da energia, né, diagrama de configurações, definindo aí a lista de equipamentos, recursos, tudo ter de maneira customizada, né, de maneira um backup, né, uma relação de configurações. Então, ou seja, se um equipamento queimou, eu tenho onde consultar os seus recursos, o que estava configurado, usuários, parâmetros, né, e recursos que estavam nesse equipamento e que eu possa substituí-lo sem perdas de informações. Né? Lista de dispositivos, senhas, né? Então um backup de senhas, sincronismo de horário, né? Para manter todos os dispositivos em sincronismo, né? Para não ter disparidade entre subsistemas, um croquis planta baixa com as configurações e com o posicionamento, lista de câmeras com detalhamento de resolução, taxa de quadros, endereços e demais informações, né? E objetivos. Estimativa de gravação por câmera, né, um período de retenção de imagem por câmera, planilha de consumo de energia, né, para a gente dimensionar o consumo de energia. Muitas vezes também um investimento num equipamento de menor consumo nos proporciona uma economia, né, de equipamento e de energia ao longo de um período, por exemplo, de um ano, que pague a substituição do sistema. Então, ou seja, eu troquei o sistema por câmeras que consomem 1/3 do que as câmeras mais antigas. Então, isso, se a gente for diluir esse novo investimento em questão de 6 meses, 1 ano, muitas vezes só o consumo de energia já paga, né, toda a atualização tecnológica. Então, isso é um outro fator a se pensar. Um recurso de economia de energia, não só no valor investido, não só no valor monetário, mas também na questão de construir um mundo melhor, né, e aproveitando melhor os recursos, né, naturais, né, que não são infinitos, né, são esgotáveis, né, então a gente está usando melhor esses recursos, né, através de equipamentos de menor consumo, claro que obviamente dando a destinação e fazendo com que os equipamentos antigos, né, sejam devidamente descartados e reaproveitados. Verificação dos pontos de energia e derivação, aqui um diagrama um fluxograma, né, com esses procedimentos que a gente viu, né, então partindo aí das necessidades e objetivos, né, pesquisando parâmetros, chegamos ao projeto técnico, né, o memorial descritivo. Implantação, integração não, então um processo de instalação e execução vai ser sempre supervisionado, então supervisionando essa implantação, o projeto, né? Após a implantação, o treinamento e entrega, né? Feita a operação, supervisão e manutenção, e finalmente uma gestão e avaliação. Então, a partir de todos esses processos é feita uma avaliação dos resultados desse sistema e a partir daí, né, com a documentação, de posse da documentação, a gente faz a reavaliação e realimentação, né, o feedback daquele sistema, e a gente amplia as capacidades desse sistema de forma a prover melhores resultados. Então esse é um projeto de melhoria contínua, né? Então, aos poucos, né, de maneira sistemática, a gente vai melhorando o nosso sistema e adicionando melhores recursos. Né? E por último aqui, antes de encerrar,
nosso budget, ou orçamento, né, o valor disponível. Qual é o objetivo? Muitas vezes, né, assim como no Brasil, né, essa nossa condição econômica, nossa condição financeira, né, muitas vezes os projetos são balizados pelo preço. Aí, sempre que um projeto é balizado pelo preço, a gente tem que abrir mão de muitas coisas. Né? Então a gente abre mão principalmente da técnica, né, e das características que nos levam a uma escolha determinada. Então o valor disponível para aquele projeto, né, muitas vezes vai nos reduzir o time, né, vai nos reduzir a capacidade de investimento no projeto, a capacidade de elaboração de parâmetros, né, do estudo. A gente vai perder, não vai fazer o estudo, vai direto para o finalmente. Então vai lá e já posiciona as câmeras sem levantar parâmetros, sem verificar com detalhes as necessidades. E isso muitas vezes gera um custo duplo, custo triplo, um sistema que não atende. Né? Então muitas vezes é importante, né, a gente fazer essa análise inicial ou tentar colocar isso na cabeça do cliente do custo, né? Então, quais são as ameaças? Fazer um levantamento, procurar levantar as ameaças, né? Os riscos qual é os riscos para a empresa se acontecer um incidente? Qual é o risco para a empresa se ocorrer um assalto, se perder uma informação? Qual é o risco para a empresa se perder uma informação técnica numa área de desenvolvimento? Qual é o risco para a empresa de uma perda financeira? Tudo isso tem que ser levantado e muitas vezes esse risco, se vier a ocorrer, é milhares de vezes muito mais alto, né, o custo desse risco se tornar real do que o investimento no sistema de segurança. E outro parâmetro que é base para isso, né, é o retorno de investimento. Né, também. O que é o velho ditado aquele, né, o barato sai caro. Por quê? Porque o barato, um equipamento barato, um sistema barato, a mão de obra barata, ela vai deixar de verificar várias questões. Né? Então vão haver simplificações. E sempre que ocorrem simplificações, podem ser deixados de lado posições, questões e requisitos que poderiam fazer a diferença na necessidade. Então uma resolução, vou botar câmeras com resolução mais baixa, câmeras que não têm recurso de WDR, que não vão se adaptar a condições de baixa iluminação ou de iluminação intensa, vou ter menos tempo de retenção de imagens, vou ter um sistema com menor nível de confiabilidade, não vou ter um backup de energia, não vou ter um failover, não vou ter uma redundância de gravação, não vou ter um servidor de alta disponibilidade, vou ter um PC normal para essa gravação, vou ter uma câmera que não vai ter uma operação confiável. Enfim, tudo isso no momento que a gente precisar, no momento que essa imagem, se a característica do sistema for necessária, ele vai cobrar, esse custo vai ser cobrado, né, e o sistema, uma vez que não atender, vai por água abaixo. Então todo o investimento feito, no primeiro risco que se tornar realidade, aquela fragilidade vai ser latente e o sistema não vai atender aquela questão e vai perder a qualidade. A gente vai ter que voltar lá para o início, né, e começar o processo do zero, né, porque aquele investimento foi jogado fora. Né, então muitas vezes é melhor, a etapa de planejamento é importante, né, para quê? Para que se faça o levantamento de parâmetros adequados, né, e de levantar as características e equipamentos e técnicas necessárias para que aquilo atinja os objetivos e necessidades. Pessoal, muito obrigado aí por participarem. Parabéns por participarem também, por buscarem conhecimento. Espero que a gente tenha agregado algumas questões. A gente procurou abranger aí uma técnica, né, de elaboração de projetos. Aí não fomos tão a fundo na questão de dimensionamento e na questão de parametrização da parte eletrônica em si, né, mas mais na parte de posicionamento, de levantamento dos objetivos e das capacidades esperadas para um sistema, que é o que eu vejo assim, que tecnicamente o pessoal já conhece as câmeras, a grande maioria dos técnicos conhece recursos, mas muitas vezes na prática se busca, né, a utilização desse recurso após verificar a falha, ou seja, não atendeu, aí que vai se buscar o recurso. Então o meu alerta aqui, né, é para que o projeto seja feito antes, né, então, ou seja estudado a necessidade antes, para depois, quando for implantado o sistema, não tenha que se investir novamente. Então a câmera já é colocada com os parâmetros e com recursos que ela realmente precisa. Então da minha parte, muito obrigado
Parabéns aí por participarem e um excelente congresso a todos e sucesso nas suas carreiras. E eu espero então que tenha sido útil, né, que tenha auxiliado vocês a obterem informações e a desenvolverem um pouco mais, né, a forma de elaborar seus projetos e ideias aí para aplicar nos novos projetos que vocês fizerem daqui para frente. Procure discutir essas ideias, né, procure desenvolver sua metodologia e sucesso, muito sucesso a todos aí, grandes realizações, grandes projetos. E fica o meu e-mail aí à disposição, no slide aí você tem meu contato, tanto pelo Conaseg, marcelo@conaseg.com ou marcelo@guiadocftv.com.br. Estou à disposição de vocês aí, mande seu feedback da apresentação. Muito obrigado por participar, parabéns também por estar buscando novos conhecimentos, e um excelente final de ano para você e excelentes projetos.